irmãos podem procurar aí com o canal ainda está com o meu nome, então os irmãos podem procurar. O pastor Evandro Soares, e está lá a festividade do aniversário do sábado e do domingo. Hoje nós estamos gravando somente a pregação e ele está também postar, porque geralmente fica muito grande, né? E aí o YouTube tem dificuldade para colocar vídeos muito longos, também demora para entrar. Então nós vamos gravar somente a pregação e colocamos hoje mesmo, no final da tarde, a gente já coloca essa pregação no YouTube para quem desejar, depois vamos compartilhar com outras pessoas. Vamos abrir as nossas Bíblias na Bíblia de Salmos, capítulo número 23. Nós estamos meditando sobre o Salmo 23 há algum tempo, algumas semanas atrás, alguns domingos atrás, nós refletimos sobre o versículo número 1. Hoje nós vamos refletir o versículo número 2 e o versículo número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. Salmo número 23, Salmo de Davi. Então diz assim a palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, oramos em Cristo Jesus, suplicando, Senhor, que a nossa mente e coração estejam abertos à Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja edificando-nos, que o Senhor esteja, ó Pai, nos exortando a viver segundo a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Nós oramos a Ti em o nome de Jesus. Amém. Lemos então o Salmo 23, versículo 1, 2 e 3. Como já meditamos no versículo 1, hoje vamos nos deter no versículo 2 e no versículo 3, que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O grande teólogo católico Leonardo Boff, ao comentar estes dois versículos, um livro que escreveu sobre o Salmo 23, diz que estes dois versículos representam muito bem o consolo divino diante do desamparo humano. Sim, meus amados, ele parte da premissa de que todo ser humano, num certo momento da vida, toma consciência do grande desamparo existencial que todos nós experimentamos. Já dizia o grande poeta Francisco Otaviano: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espécie de homem, não foi homem. Passou pela vida, não viveu. Sim, meus amados, todos nós experimentamos o sofrimento, experimentamos a desgraça, experimentamos a angústia, experimentamos aquilo que Leonardo Boff chamou de o desamparo humano, o desamparo existencial, por estar nesta vida, por experimentar a dor, o sofrimento, a desgraça, o luto, a perda, a angústia, o sofrimento, a tribulação. Mas é nessas horas que nós podemos descobrir no Salmo 23 como Deus se apresenta à humanidade, como Deus se apresenta aos que creem, como um grande consolador, como um grande consolo para a nossa alma, como aquele que está pronto a nos amparar, como aquele que está pronto a nos dar paz, como aquele que está pronto a nos proteger, como aquele que está pronto a nos dar um repouso e um norte para a nossa existência. É por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, nada me faltará, nas traduções mais antigas. Mas a ideia é que eu estou completo, eu estou saciado, eu estou pleno em Deus, de tal modo que eu de nada mais tenho falta. O salmista aqui nesse texto nos ensina, no versículo 2 e no versículo 3, como ter equilíbrio emocional a partir dessa crença nesse Deus que é pastor, como enfrentar as lutas
no versículo 3, o salmista aqui nos apresenta pelo menos 4 experiências dessa comunhão com Deus que resultam nesse equilíbrio emocional diante das lutas e dificuldades da vida. Veja comigo então o versículo número 2, a primeira expressão do salmista. Ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A primeira questão que o salmista levanta diz respeito ao repouso que o pastor proporciona ao levar a sua ovelha a pastos verdejantes. É interessante que o salmista aqui, né, ele entende que a ovelha não é um animal que repousa facilmente. Segundo os estudiosos, a ovelha precisa estar sem medo, sem insetos e sem fome para poder repousar, ou seja, saciada. O salmista, fora pastor, o salmista Davi, ele muito bem entendia de ovelha e sabia das condições propícias para que as ovelhas pudessem repousar. Daí que ele afirma que o pastor, com a sua presença e direção, é que proporcionava esse descanso às ovelhas ao conduzi-la a pastos verdejantes nos quais elas podiam repousar. É a partir daí então que nessa experiência de Davi, ele então transpõe essa experiência para Deus, declarando que Deus é o seu pastor, declarando que Deus é o seu guia, declarando que Deus é o seu provedor, declarando que Deus é aquele que o guia, que o protege e que o conduz a esses pastos verdejantes, de tal modo que ele pode repousar em Deus, que a sua alma encontrou repouso, que a sua alma encontrou descanso em Deus. Meus amados, aqui está um ponto fundamental para a vida de todo ser humano que crê. É que aqui o salmista está dizendo com todas as letras que Deus, em Deus, nós encontramos verdadeiro repouso, que nós encontramos quietude em Deus. Nós sabemos que estamos num mundo onde cada vez mais as almas estão inquietas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão aí à procura de algo que sacia as suas almas, que preencha o seu vazio interior. Mas aquele que crê no Senhor, aquele que tem esse Deus que é pastor, ele pode dizer: em ti, Deus, ele me fez repousar em pastos verdejantes. Amém, amados? Deus, e em Deus nós certamente encontramos repouso, nós encontramos quietude, nós encontramos paz. Foi o próprio Jesus quem declarou certa vez: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou dar dor como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas o salmista diz que ele encontra o repouso em Deus, porque Deus o fez repousar em pastos verdejantes. E nós sabemos que aqui o salmista está falando de pastos verdejantes, uma ideia de uma ovelha que está saciada, porque ela comeu já se saciou em pastos verdejantes, aí ela pode repousar. De igual modo, nós entendemos que quando cremos no Senhor, quando cremos em Jesus, quando cremos na palavra de Jesus, nós somos alimentados, como hoje estamos sendo através da palavra de Deus, da pregação da palavra. Mas a partir do momento que cremos em Jesus, nós cremos não somente nele, mas nas palavras dele, porque as palavras dele são as palavras do próprio Deus. Jesus disse que não fez e não falou nada do que o Pai não tivesse enviado a falar e a
que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, é mais doce que o mel e o destilar dos favos. O repouso aqui é a satisfação de ter encontrado o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra de vida eterna que alimentou, que saciou, que preencheu a nossa alma, de tal modo que podemos afirmar, como o salmista: o Senhor é meu pastor, e eu de nada mais tenho falta. Amém, amados? Mas, querido, o salmista diz mais. Ele não somente fala do repouso, mas ele fala no versículo 2 ainda, na parte B: leva-me para junto das águas de descanso. Notemos, queridos, que a segunda questão que o salmista levanta refere-se às águas tranquilas de descanso. É sabido que as ovelhas só podiam beber água em águas paradas, pois o menor movimento nas águas poderiam assustá-las. Daí que o salmista, experiente no pastoreio de ovelhas, afirma que o pastor conduz as ovelhas às águas de descanso, às águas tranquilas. Elas poderiam se saciar de água, pois o pastor as conduzia ao local certo. Davi então usa essa sua experiência no pastoreio de ovelhas para falar da sua relação com o Eterno, para falar da sua relação com Deus. O Senhor, como pastor, o conduzia à saciedade, de tal modo que ele podia descansar tranquilamente. Portanto, quando o salmista está dizendo, ele leva-me para junto das águas de descanso, o salmista está dizendo que em Deus ele encontrou a saciedade. A alma humana que tanto busca, sedenta por algo que sacie, que preencha o seu interior, a alma humana que faz isso, o salmista está dizendo: a minha alma humana que também tinha sede, ela encontrou em Deus a saciedade existencial, de tal modo que eu encontrei em Deus a água da vida, a água de descanso, do qual eu posso agora descansar, do qual agora eu posso dizer: eu estou satisfeito, porque Deus preencheu o vazio da minha alma, a sede da minha existência, de tal modo como o salmista diz lá no Salmo 40: assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Altíssimo. Meus amados, essa saciedade, o salmista e aquele que crê encontra em Deus a saciedade existencial da sua vida. Quem conhece a Deus verdadeiramente pode afirmar que bebeu da água da vida. Foi assim que Jesus afirmou para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus disse: quem beber desta água do poço, tornará ter sede. Quem, porém, beber da água que eu me der, essa fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, nós louvamos a Deus, nós glorificamos ao Senhor, porque em Jesus nós encontramos a água da vida. Amém, amados? Quantas pessoas que estão aí à procura, quantas pessoas que estão aí lutando, tateando no escuro, procurando algo para satisfazer o seu eu, para preencher o seu ego, para de alguma forma preencher o seu vazio, e é como uma sede existencial. Quantas pessoas estão procurando na filosofia, na ciência, nas religiões, mas, queridos, nós podemos afirmar com todas as letras: Jesus nos deu a água da vida e nós estamos saciados. Você pode dizer amém por isso? Louvado seja o nome de Jesus. Sim, queridos, estamos saciados. E aí, por isso, o salmista afirmou: leva-me para junto das águas tranquilas, ou das águas de descanso. Mas o salmista no versículo 3 afirma mais alguma coisa. Ele diz assim: refrigera-me a alma. A terceira questão levantada pelo salmista neste salmo ajuda a discernir o que seria o refrigério da alma. O termo aqui em hebraico é teshovev, que se presta a várias traduções, como refrigério, restauração, ou ainda fazer voltar
salmista usa a expressão na chefe, que tanto pode ser traduzido como alma, como o vigor. Nesse sentido que o salmista está dizendo para nós, que Deus restaura o seu vigor, que Deus refrigera a sua alma. Daí nós podemos pensar na ovelha sendo recuperada pelo pastor. Davi era experiente na arte do pastoreio e ele certamente conseguiu recuperar, trazer de volta ao rebanho muitas ovelhas talvez desgarradas, muitas ovelhas que talvez tinham se perdido e elas ficavam cansadas, elas ficavam sobrecarregadas diante, né, de estar perdida, pelo fato de estarem perdidas. Daí que ser achada pelo pastor, ser trazida de volta para o rebanho, trazia restauração, trazia refrigério, trazia um novo vigor para a ovelha que havia sido perdida. E aí o salmista então faz essa sua experiência com as ovelhas, animais, ele transpõe para a sua experiência com Deus, porque ele está dizendo para nós: Deus é aquele que restaura o meu vigor, Deus é aquele que refrigera a minha alma, Deus é aquele que restaura o vigor do meu ser. Meus amados, quantas pessoas estão vivendo desanimadas, quantas pessoas estão vivendo cansadas. O próprio Jesus, no Novo Testamento, diz a Bíblia Sagrada que ao contemplar a multidão aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor, olha a simbologia lá no Novo Testamento, puxando para o Salmo 23, como ovelhas que não têm pastor, por isso aflitas e exaustas, por isso sem vigor, por isso com a alma cansada, né? A ideia aí do salmista para Deus, para o homem. E aí Jesus, o texto lá no Novo Testamento diz que Jesus compadeceu-se delas, porque estavam como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas essa é a realidade não só dos dias de Jesus, é a realidade dos nossos dias. Quantas pessoas do nosso tempo estão cansadas? Quantas pessoas do nosso tempo estão desanimadas? Quantas pessoas do nosso tempo estão angustiadas? É sabido por todos que um dos ansiolíticos, para um dos remédios mais vendidos no mundo todo atualmente, tem sido ansiolíticos, Rivotril e outros mais. Mas, queridos, a humanidade está cada vez mais perdida, a humanidade está cada vez mais sem vigor, a humanidade está cada vez mais cansada, diante de lutas, de dificuldades, de crises, de guerras. Mas ressoa para nós o convite de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz a Bíblia Sagrada que Jesus declarou: vinde a mim todos vós, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus amados, somente em Jesus a alma cansada encontra descanso. Somente em Jesus de Nazaré, somente nesse Deus que é pastor, nesse Jesus que se apresenta como bom pastor, a alma cansada e sem vigor encontra descanso, encontra restauração, encontra vigor. É por isso que a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Isaías, no capítulo 40, se não me engano, quando diz assim: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém, amados? Você pode ser essa pessoa hoje, pode ser essa pessoa que está dizendo: eu estou sem vigor, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu estou diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, eu estou diante de tantos desafios da minha vida, seja conjugal, profissional, familiar, financeira, que eu estou como que desanimado, desanimada. Mas eu vim dizer a você nesta manhã, à luz desse texto da palavra de Deus, que o Senhor, esse Deus que é pastor, esse Jesus que é chamado de um bom pastor, Ele pode refrigerar a tua alma, Ele pode dar força a você que está cansado, Ele pode restaurar o teu vigor para a glória do nome dEle. Amém, amados? Mas, queridos, o texto termina ainda com a última declaração do
seu nome. A última questão que o salmista levanta nesse texto está contida nessa expressão: guia-me pelas veredas da justiça. Trata-se aqui de um sentido, de um norte, de uma direção, de um rumo que o pastor dá para as suas ovelhas. A ovelha é um animal profundamente desorientado por natureza e necessita desesperadamente um guia, que é o pastor. Daí o salmista está dizendo para Deus: Deus, eu sou como ovelha, desorientado, sem direção, mas Deus, o Senhor, Ele se tornou meu guia, Ele se tornou meu norte, Ele se tornou o sentido do meu existir, Ele me dá objetivo, propósito para a minha vida, de tal modo que eu posso dizer: Ele me guia pelas veredas da justiça. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui que o salmista está dizendo para nós que Deus é aquele que dá o norte para a existência humana. Quantas pessoas estão sem o norte? Quantas pessoas estão sem direção? Quantas pessoas estão confusas? Estão tateando de alguma forma, sem rumo, sem direção na vida, sem propósito. Um clássico evangélico, muito bom livro, clássico evangélico, best-seller dos Estados Unidos, também no Brasil, chama-se Uma Vida com Propósito. O pastor americano Rick Warren, da igreja de Saddle Black, uma igreja enorme, né? Até ele já deixou o pastorado agora. Mas esse livro é um livro que eu recomendo, porque é um livro profundamente evangelístico, mas também é de edificação cristã, porque ele mostra como a vida humana tem um propósito. E qual é o propósito da vida humana? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Portanto, cada ser humano tem um rumo, tem um propósito, tem um objetivo na vida: é viver para a glória de Deus, é louvar, é glorificar e existir glorificando, exaltando e obedecendo a esse Deus que é todo amor, graça e misericórdia sobre nós. Amém, amados? Mas o salmista, ainda nessa última expressão, usa aqui levanta duas questões que são muito preciosas à luz da Bíblia, dois conceitos que são muito ricos e preciosos à luz da Bíblia. Um é o conceito de justiça, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. E o outro conceito é por amor do seu nome, justiça e amor. Primeiro, justiça por quê? Porque todo aquele que conhece a Deus, todo aquele que é guiado por Deus, Deus o guia por um caminho de justiça, por um caminho de santidade, por um caminho de fazer a diferença no mundo. Jesus chegou a certa vez a declarar: se a vossa justiça, aos discípulos, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, cada cristão, cada homem e mulher que conhece a Deus, deve viver um esforço e com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo para viver uma vida de justiça, para viver uma vida justificada pela fé e se esforçando para viver sendo justo no mundo de injustiça, no mundo de crueldade, no mundo de iniquidade. O cristão, a cristã, o homem e a mulher que conhece a Deus é chamado e é guiado por Deus a trilhar o caminho da justiça, a trilhar o caminho da santidade, a trilhar o caminho do temor de Deus, de uma vida que expresse a justiça do Eterno. Amém, amados? Mas o texto termina falando também um outro conceito que é caro a toda a Bíblia Sagrada em relação a Deus: por amor do seu nome. Deus, o salmista aqui está declarando que Deus é marcado pelo amor. No Novo Testamento é a palavra ágape, mas que no Antigo Testamento é a palavra ahavá, por amor do seu nome. Era concebível para os antigos a ideia de que Deus é amor.
salmista, como revelado nas Escrituras, em todas as Escrituras Sagradas, entende que Deus é Ahavá, que Deus é amor, que Deus ama a todo ser humano, e por amor do seu nome, esse ser humano é guiado por Deus, motivado pelo amor. Que coisa bonita é saber que Deus dá um sentido, dá um norte para a existência humana, e isso Ele faz motivado pela justiça e motivado por amor. Eu não sei em que caminho você tem caminhado, eu não sei em que situações você tem vivido e enfrentado, mas eu posso te afirmar com toda certeza, à luz da palavra de Deus, Deus te ama, e Ele deseja te guiar por esse caminho da justiça, por amor ao seu eterno nome. Amém, amados? Nós vamos concluir essa reflexão, entendendo que esse texto nos dá diretrizes para um viver emocionalmente saudável, para viver uma segurança existencial. O salmista aqui nos mostrou como é importante ter a Deus como pastor, porque esse Deus, Ele nos satisfaz plenamente, Ele nos dá repouso, Ele nos dá descanso, Ele nos alimenta, Ele nos dá refrigério, e Ele dá um sentido para o existir. Tudo isso nos faz declarar como salmista: o Senhor é o meu pastor, eu de nada mais tenho falta. Estou pleno, estou satisfeito, estou preenchido, estou saciado, estou alimentado, estou pleno, porque Deus é o meu pastor. Amém, amados? Queridos, nós podemos terminar esta reflexão entendendo que aqui o salmista está nos dando a pista para um viver emocionalmente saudável, uma vida que repousa em Deus, uma vida que se alimenta à luz da palavra de Deus, uma vida que descansa em Deus, uma vida que é revigorada no seu vigor em Deus, uma vida que é guiada pela justiça de Deus, e uma vida que tem plena convicção de que é amada, de que é amada por Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra, suplicando, Senhor, que nós, como ovelhas do bom pastor que é Jesus, possamos estar plenamente convictos de que encontramos repouso em Ti, que essa seja a nossa experiência diária, cotidiana, que nós encontramos descanso em Ti, que nós encontramos alimento na Tua palavra, que nós, ó Pai, encontramos em Ti um guia, um sentido para o viver humano, que nós encontramos em Ti o revigoramento de nossa alma, que nós encontramos em Ti, ó Pai, o caminho da justiça, da santidade, que nós encontramos em Ti o amor que nos definiu como seres humanos. Obrigado, Pai, por esse tão grande amor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque Tu tens sido esse guia, porque Tu tens sido esse repouso, esse descanso para a vida de cada homem e mulher que crê no Senhor. Em o nome e por amor de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Agora nós vamos ligar.